Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu me chamo Juliana, sou psicóloga e por aqui a gente fala bastante sobre livros e como se aproveitar dessas leituras de forma terapêutica. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre essa obra aqui do Dostoiévski, Noites Brancas, e também como que a gente consegue ver de forma muito clara no personagem principal quais são, melhor dizendo, as consequências de uma vida real deixada de lado para se viver de fantasias. E se você nunca leu Noites Brancas, fique tranquilo, tá? Porque aqui eu vou dar uma contextualizada na história, até para nossa reflexão fazer sentido, mas não terá nenhum spoiler, pelo menos nada muito significativo. Até porque não vou reviver traumas literários, tá? Sei que esse livro é um pouco pesado para algumas pessoas. Então a gente vai parar antes da bomba estourar. Bom, então logo no início do livro a gente conhece o nosso personagem, né, o protagonista. Eu vou chamá-lo assim até porque a gente não tem o nome dele em nenhum momento do livro, tá? Pois é, né? Esse é até um ponto um pouquinho delicado, mas vamos continuar. Bom, ele compartilha com a gente que ele tem um certo hábito de observar as pessoas ali no caminho que ele está habituado a fazer pela cidade. E naquele momento em que ele compartilha isso com a gente, ele está se sentindo meio deixado de lado, sabe? Meio abandonado por essas pessoas que ele tem o costume de observar. Porque essas pessoas, elas estão saindo da cidade para ir para o interior, para visitar os familiares, para visitar os amigos. E ele cai em si de que ele não tem ninguém. Ele não tem familiares, ele não tem amigos. E essas pessoas que ele observava, que talvez, né, muito provavelmente são as mais próximas que ele tem, estão indo embora também. Então ele cai nessa profunda solidão, que inclusive é um ponto muito importante, tá? Mas em uma dessas andanças dele pela cidade, ele acaba se deparando com uma moça. E essa moça não só chama a atenção dele, como ele também percebe que ela estava chorando. E ele tem esse impulso, né, de se aproximar dela, só que quando ela percebe essa aproximação, ela sai andando. Só que ainda assim, ele continua ali de olho, prestando atenção. E quando ela atravessa a rua, aparece um sujeito muito, muito mal intencionado. Ele tenta abordar ela, tenta agarrar ela, e graças a Deus, o nosso protagonista intervém, né? Ele acaba salvando essa moça dessa situação toda. Com tudo isso, ele acaba acompanhando essa moça até a casa dela e eles vão conversando. Nessa conversa, ele faz uma confissão. Ele fala que ele não tem muito jeito de conversar com as mulheres, tanto que ele até tá tremendo, ela percebe e fica uma situação muito engraçada, pelo menos para nós leitores, porque ele nem precisava fazer essa confissão, né? Tava na cara essa dificuldade dele, coitado. E nisso, ele também confessa uma coisa muito importante para nossa reflexão. Como ele nunca conseguiu mesmo ter nenhum contato com nenhuma moça, ele acabou se apaixonando por um ideal que ele mesmo criou na cabeça dele. E tem um trecho do livro, nesse diálogo, que ele fala que ele cria romances inteiros em devaneios. É muito interessante porque ele se denomina um tipo de um sonhador. Já que a vida dele não é muito movimentada, não tem muitas novidades, não tem muita coisa, ele acaba vivendo nessas imaginações. Mas aí, quando eles chegam na casa dessa moça, eles combinam de se encontrar novamente sob uma condição: que ele não se apaixone por ela. Ele aceita os termos e antes deles se despedirem, a Nastinka, que seria o nome dessa moça, inclusive eu peço perdão se eu tiver pronunciado errado, mas enfim, né, gente, russo tá bem longe de ser o meu forte. Ela fica ali no impasse para decidir se ela conta ou não a ele sobre o motivo dela estar chorando. Mas enfim, ela decide não contar.
pelo menos não naquele momento. E essa foi a primeira noite. Agora a gente vai para a segunda. Nesse segundo encontro deles, a Nastinka pede para que o nosso protagonista conte para ela a história de vida dele, para que eles se conheçam melhor, quem que ele é. E de fato é isso que ele faz. E logo em seguida é a vez dela contar a história dela. E a gente também descobre que ela também não tem uma vida muito fácil, longe disso, inclusive. Mas eu não vou desenvolver muito a história dela, justamente para evitar spoilers, mas também porque o foco da nossa reflexão hoje está no nosso sonhador, né? A forma como ele escolheu viver. E quando o protagonista, ele conta a vida dele para Nastinka, ele bate muito nessa tecla de se denominar um sonhador, um tipo de sonhador. Ele espera ansiosamente por aquele momento em que o trabalho acabou, as obrigações acabaram, para que ele finalmente possa se dedicar aos devaneios, às histórias que ele cria na própria cabeça. E ele narra uma vida inteira vivida dessa forma. Então, muita energia e atenção dada para essas fantasias e acaba deixando a própria vida real em segundo plano. E de uns tempos para cá, bastante gente tem usado aquele termo, né? Maladaptive daydreaming, que seria praticamente um devaneio excessivo ou um hábito disfuncional de viver mais nesse mundo imaginário do que no mundo real. E é claro que é totalmente normal imaginar cenários, então as pessoas pensam em como é que seria a minha casa dos sonhos, sei lá, um relacionamento, a minha vida dos sonhos. Isso é completamente normal. Sem contar que a nossa imaginação em si, ela é fundamental em inúmeros sentidos. Por exemplo, graças à nossa imaginação, a gente consegue prever cenários. A gente consegue imaginar certas coisas com antecedência e, por causa disso, a gente consegue se preparar melhor. Ou também a forma com a qual a gente preenche a nossa, ou melhor, a forma com a qual a gente enriquece a nossa imaginação com os livros que a gente lê, com os filmes que a gente assiste, enfim. Isso gera um repertório para que a gente haja na nossa própria vida. Mas percebe que quando a gente usa bem a nossa imaginação, ela desemboca na realidade de alguma maneira. Então, o problema não está em imaginar cenários de vez em quando ou na própria imaginação em si, mas sim em viver de fantasias enquanto a tua realidade tá ficando para escanteio. E logo no meio do vídeo eu já vou fazer a recomendação desse livro, principalmente se você sofre com essa questão dos devaneios excessivos e dá uma atenção especial, né? Foca no segundo capítulo do livro, porque é justamente quando o nosso protagonista, ele relata a história dele. E o Dostoiévski, ele consegue fazer isso com uma maestria muito grande, né, para variar, não é novidade. E ele mostra com muita clareza os impactos que é você levar a tua vida dessa forma. Inclusive, eu vou ler agora alguns trechos com vocês desse capítulo para a gente ir conversando juntos e lembrando que quando ele está contando a vida dele para a moça que ele conheceu, ele conta essa história em terceira pessoa, né? Como se não fosse ele. Então vamos lá ao nosso primeiro trecho. Dentro do quarto havia escurecido. Ele tinha um espírito vazio e triste. Todo um reino de sonhos ruiu à sua volta. Ruiu sem deixar vestígios, sem rumor e sem estrondo. Passou ligeiro, como um devaneio, e nem ele mesmo lembra o que sonhou. Então, reforçando aqui, o nosso protagonista está falando dele mesmo, tá? Porém, uma espécie de sensação turva que faz seu peito agitar-se e doer de leve. Uma espécie de desejo novo provoca pruridos de tentação e perturba sua fantasia. E de modo imperceptível atiça todo um enxame de fantasmas novos. No quarto pequeno, reina o silêncio. A solidão e a preguiça mimam a imaginação. Ela se inflama de leve, ferve de leve. Agora, a imaginação já explode em centelhas. Agora também um livro, apanhado a esmo e sem objetivo, cai das mãos de meu sonhador, que não chegou à terceira página. Sua imaginação novamente se pôs de pé, se excitou e de repente de novo, um mundo novo,
Uma vida nova e fascinante brilha à sua frente, com sua perspectiva radiosa. Um sonho novo, uma felicidade nova. Uma dose nova do veneno refinado, voluptuoso. Ah, o que importa para ele a nossa vida real? Em sua visão corrompida, eu e a senhora vivemos de modo ocioso, lento, apático. Na visão dele, todos nós somos insatisfeitos com o nosso destino, nos afligimos com a nossa vida. Então, a primeira coisa aqui que o Dostoiévski traz muito bem é justamente a dinâmica dessa situação toda. Ou seja, a alegria de imaginar um cenário novo, uma história nova, uma oportunidade nova. A pessoa entra na onda de tudo isso e vai imaginando as situações até chegar ali no pico da alegria, da felicidade que isso pode proporcionar para ela. Mas aí, quando chega nesse topo, chega um momento em que tudo se esvai. Esse devaneio se desfaz como se fosse fumaça. E aí a pessoa dá de cara com a tão sem graça realidade. O gosto ruim que isso deixa, né? Aquela tristeza e frustração com a própria vida. E tudo isso só alimenta esse ciclo e fica um ciclo vicioso. Ou seja, eu fujo da minha realidade porque isso não me agrada e eu vou lá, imagino coisas maravilhosas, uma vida ideal, só que em algum momento isso se esvai e eu dou de cara com a minha realidade de novo. E fica nessa coisa. Tem até aquela música da Taylor Swift. Como é que é, gente? Ela fala, eu odeio isso aqui, então eu vou pra Jardins. Na minha mente, é alguma coisa assim que ela fala. E é justamente essa dinâmica que acontece. E falando de odiar a nossa vida real, o autor, né, por meio desse personagem, ele consegue trazer algumas possíveis causas para esse daydreaming. Né? O que pode desencadear esses devaneios excessivos? O primeiro ponto é aquilo que a gente viu no começo da história, que é a solidão. E quando a solidão, ela é até reforçada por conta de uma carência, para que eu consiga anestesiar de alguma forma esse sentimento, eu vou lá e fantasio. Então, para algumas pessoas, pode ser difícil encarar essa realidade de estar sozinho ou de se sentir sozinho. Então, para amenizar essa dor, ou pelo menos para desligar esse sentimento por algum momento, eu vou lá e fico imaginando cenários em que eu estou vivendo totalmente o contrário. Outro ponto também que ele trouxe, não sei se vocês prestaram atenção enquanto eu estava lendo, mas é a preguiça. E é muito importante aqui a gente lembrar de uma questão, né? O nosso cérebro, ele tem um mecanismo que trabalha para que a gente poupe, para que a gente salve a nossa energia. Dependendo da situação, isso é bom, isso é necessário. Mas, às vezes não é tão bom. Às vezes, na verdade, isso prejudica muito o nosso desenvolvimento pessoal, sei lá, profissional, na vida, nos relacionamentos. Essa coisa de querer poupar energia o tempo todo. Até porque as coisas que mais valem a pena na vida, você gostando ou não, elas vão exigir esforço, vão exigir sacrifício, renúncia. Elas vão custar caro, em algum sentido. E quando a gente fica buscando obedecer essa coisa de se poupar o tempo todo, em algum momento a gente vai ficar frustrado. E é aqui que está o ponto que o nosso personagem traz. Já que eu não estou disposto a pagar o preço daquilo que eu sonho, daquilo que eu desejo, então eu vou me contentar com a fantasia. Porque na minha cabeça as coisas acontecem num passe de mágica. Eu não preciso fazer esforço. Outra questão que nosso personagem trouxe aqui é a insatisfação com o destino. E vamos combinar, né, gente? A vida, muitas vezes, não é aquilo que a gente esperava. Só que o problema é que nessas horas é muito tentador a gente fugir para as nossas fantasias. Até porque, afinal, na nossa imaginação tá tudo sob o nosso controle, né? Mas, na vida real, as coisas acontecem bem diferente.
Não só porque as coisas não estão sob o nosso controle, mas também porque, primeiro, tem coisas que a gente precisa aceitar para depois conseguir mudar. Só que nem a partir da aceitação a gente está vivendo, entendeu? Você já vê a coisa, você não gostou e fala, deixa eu pensar aqui, deixa eu imaginar outra coisa aqui. E por fim, também, ele traz a questão da aflição com a nossa própria vida. É muito normal quando a gente está se sentindo sobrecarregado, né, com uma emoção muito forte, principalmente uma emoção desagradável, a gente fugir para essa para esses cenários. E às vezes a realidade ela é muito dura mesmo. Inclusive, eu sei que para várias pessoas essa coisa de ficar criando cenários na cabeça é a única forma que eles acharam de suportar as dificuldades, né? O único conforto que eles têm na vida, igual o nosso protagonista falou, né? Ele não vê a hora de terminar o trabalho, de passar as obrigações para que ele finalmente tenha esse momento de conforto dele. Inclusive, fazendo uma mistura aqui de histórias, para quem já leu Anne de Green Gables, sabe que a Anne, ela sofreu muito, principalmente na infância dela, porque não só, né, ela vivia ali num orfanato, mas às vezes em que ela foi adotada, ela não foi adotada porque, né, queriam adotá-la como uma filha, mas ela foi adotada para servir como uma espécie de empregada. Isso para uma criança, né, é muito pesado. E a única forma que a Anne encontrou de lidar com essa infância difícil foi justamente criar uma realidade paralela na cabeça dela. Tanto que tem gente que nem aguenta, nem tem muita paciência para ler o livro Anne de Green Gables, porque a Anne ela fala muito, e muito disso que ela fala é esse mundinho imaginário dela, pelo menos no início da história. Só que conforme essa mesma história vai progredindo, algumas mudanças vão acontecendo na vida da Anne, na vida real dela. E graças a Deus que ela prestou atenção nessas mudanças e aproveitou a oportunidade das coisas melhorarem. E isso também serve para gente, porque vão aparecer oportunidades na nossa vida de que as coisas possam melhorar, ainda que sejam oportunidades pequenas, tá? Mas elas vão surgir. O problema é que a gente pode cair no erro de estar tão inserido nesse cenário, nessas distrações imaginativas, de que a gente perde, sabe, esses brilhinhos, esses sparkles de esperança, de mudança que vão surgindo. Tem alguma coisa boa ali batendo na sua porta, mas você está muito distraído, vivendo na tua realidade paralela. E esses pontos aqui que o Dostoiévski trouxe pra gente e tantos outros que podem estar sustentando o teu daydreaming são fundamentais, porque quando a gente entende o que está sustentando aquilo, ou seja, o que você está evitando quando você foge para o teu mundo imaginário? O que você está evitando? Quando você começa a entender qual que é o pano de fundo desse hábito disfuncional, você começa a enxergar um caminho para resolver as coisas. Tem um outro ponto também que eu fiquei pensando, não tem no livro, mas me parece que essa coisa do daydreaming, ele tem um efeito muito parecido com o que as comparações que as redes sociais causam na gente. Porque quando você passa muito tempo nas redes sociais, vamos pegar aqui, por exemplo, o Instagram. Você fica ali consumindo recortes, não é nem a vida das pessoas, são recortes de coisas boas que aconteceram na vida delas. Então, sei lá, o fulano casou, o ciclano comprou um carro, outra pessoa ali viajou para o mesmo lugar que você gostaria, ou às vezes nem é um lugar que você gostaria, mas você viu lá, você achou legal. E aí você olha para a tua realidade e você fica muito decepcionado.
Porque é aquela coisa, a grama do vizinho é sempre mais verde. Então quando você olha pra tua vida, você fala, meu, que sem graça. E isso gera justamente essa decepção, porque a gente muitas vezes fica tanto tempo, né, nesses ambientes e você só vê o lado bom da vida dos outros. Muitas vezes, de forma inconsciente, a gente acaba acreditando que a vida dos outros é só água fresca e sombra. Mas não é, gente. Todo mundo sofre, sabe? Todo mundo é oprimido pela vida em alguma medida. A gente só não mostra para os outros. E por que que isso é parecido com o daydreaming? Porque na nossa imaginação, nós podemos fazer com que tudo seja perfeito. Ou mesmo que tenha algumas dificuldades, a gente pode facilmente imaginar que aquilo se resolveu de forma tranquila, da melhor maneira possível. O que é diferente da realidade. Então, quando a gente fica vendo esses recortes da vida dos outros nas redes sociais, ou até mesmo na nossa imaginação em que tudo é perfeito, quando a gente olha para a vida real, a vida concreta, por conta das dificuldades, fica mais difícil da gente reconhecer as coisas boas que tem na vida real, sim. Essa idealização toda rouba a graça, a alegria, a beleza do nosso cotidiano. E isso é muito perigoso, porque é isso aqui, ó, pra gente começar a ter nojo, a ter desgosto da nossa vida. Isso é muito perigoso. Eu sei que eu tô misturando muita coisa nesse vídeo aqui, mas vamos lá. Tem um trecho naquele conto do nosso grande Machado de Assis, A Mão e a Luva, em que um personagem, ele dá um conselho para outro personagem. E tem muito a ver com o que a gente está conversando aqui. Eu vou até ler para vocês. Sonharás uns amores de romance, quase impossíveis? Digo-lhe que faz mal, que é melhor, muito melhor, contentar-se com a realidade. Se ela não é brilhante, como os sonhos, tem pelo menos a vantagem de existir. Outra coisa também que eu queria falar aqui, eu não poderia deixar de falar, é justamente como que a gente pode resolver esse problema. A primeira coisa importante para resolver isso é justamente o autoconhecimento. É você começar a perceber quando que você cai nisso. É quando você está se sentindo sobrecarregado? É quando você está frustrado com alguma coisa? Quando que é? É a solidão? É a preguiça? Então, é o primeiro ponto. Você fazer esse mapeamento de quando você está mais propenso a dar uma escorregada. A segunda coisa que você pode fazer é perceber o que você está prestes a começar a devanear e você sabe que você vai perder um controle naquilo, vai tomar mais tempo do que você esperava. Você pode se utilizar de algumas técnicas. Uma delas é o grounding, que seria, por exemplo, você usar os teus 5 sentidos para justamente você se colocar presente na tua realidade. Então, por exemplo, usar a visão. Ah, eu tô vendo uma cadeira preta, uma parede branca, um computador cinza. Sabe? Você começa a nomear as coisas que você está vendo. Ou, por exemplo, você começa a prestar atenção nos barulhos que você está ouvindo. Então, tem um passarinho cantando no fundo, tem um carro passando na rua. Então, você pode usar o olfato. Inclusive, é uma técnica muito utilizada para ajudar pessoas que sofrem com ataque do pânico. Tem algumas pessoas que, por exemplo, elas tiram o sapato dos pés para justamente sentir o chão. E essa sensação traz elas de volta, né, à realidade. Então, você usar os teus 5 sentidos para te colocar no aqui e agora. Outra técnica também é a questão do mindfulness. Então, né, de novo, você se colocar ali presente, você cuidar da tua respiração, tem a respiração diafragmática, que também funciona bastante, e também costuma ajudar a gerenciar esse estresse ou até mesmo a ansiedade, que muitas vezes é o pano de fundo que sustenta esse hábito. Até porque
a gente não falou de forma tão explícita, mas o daydreaming, ele pode ser uma fuga. Uma fuga daquilo que está te deixando ansioso, uma fuga daquilo que está te deixando justamente estressado, sobrecarregado. Outro ponto aqui é você pensar em outros hábitos para colocar no lugar desse. Porque não basta a gente querer interromper um hábito ruim e deixar aquele tempo vazio, né? Você não preencher com nada, porque quando surgir esse impulso de você voltar a esse hábito de novo e você não ter nada para colocar no lugar, você simplesmente vai entrar no modo automático. Então pensa, no lugar de ficar devaneando, o que eu posso fazer? Eu posso escrever? Eu posso, sei lá, pintar alguma coisa, brincar com meu cachorro. Você pensa em outras formas, ou até mesmo outras formas que vão te ajudar a lidar com aquele pano de fundo que você identificou, aquilo que está te fazendo escorregar nesse hábito. E por fim, é claro, eu não posso deixar de falar de buscar ajuda profissional. Algumas pessoas podem ter alguma dificuldade, dependendo ali, né, do quão enraizado esse hábito tá, para justamente se livrar dele. Então, você buscar um profissional da tua confiança, um psicólogo, isso com certeza vai fazer toda a diferença. E já que a gente está tocando nesse assunto, eu já vi um pessoal associando a questão do daydreaming com alguns diagnósticos. E eu quero deixar bem claro que pelo menos esse vídeo aqui não serve para dar diagnóstico para ninguém, tá, gente? Pessoas com alguns diagnósticos podem sim ter esse hábito, mas também pessoas sem nenhum diagnóstico podem ter desenvolvido ele também. Então, ele é um mecanismo que a gente pode se utilizar para fugir dessas cargas emocionais, mentais. Então, se você tem a desconfiança, se você tem a suspeita de que você pode ter algum diagnóstico, busque um profissional qualificado para te ajudar com isso, tá? E antes de finalizar, eu queria muito ainda ler mais um trechinho do nosso personagem. Enquanto isso, ouvimos em volta a multidão que troveja e rodopia num redemoinho de vida. Ouvimos e vemos como as pessoas vivem. Elas vivem à vigília, ou seja, acordadas. E vemos que, para elas, a vida não está proibida, que a vida delas não se desvaneceu como um sonho, como uma miragem, que a vida delas se revigora eternamente, se rejuvenesce eternamente, e nessa vida nenhuma hora se parece com a outra, ao passo que a fantasia é medonha e monótona até a vulgaridade, é escrava da sombra, da ideia. Sentimos que ela, enfim, se cansa, definha na eterna tensão essa fantasia inesgotável, porque amadurecemos, superamos nossos ideais antigos, eles se desfazem em pó, em escombros, e se não existe outra vida, então é preciso construí-la a partir desses escombros. E me pergunto, onde estão meus sonhos? E balanço a cabeça e digo, como os anos passam voando. E de novo me pergunto, o que você fez de seus anos de vida? Onde você enterrou seus melhores dias? Você viveu mesmo ou não? Veja, você diz para si mesmo, veja como o mundo ficou frio. Os anos continuam passando e atrás deles virá a solidão desoladora. Virá a velhice vacilante. Com seu cajado e atrás deles também virá a angústia, a desolação. Seu mundo fantástico empalidece. Seus sonhos desbotam, murcham como folhas amareladas que caem das árvores. Será triste ficar sozinho, completamente sozinho, e até não ter do que se lamentar. Nada, rigorosamente nada. Porque tudo se perdeu, tudo era nada. Um zero redondo e tolo, e não passou de um sonho. Lembra que a gente comentou sobre dar de cara com a dura realidade depois de uma fantasia se esvair? Depois de sonhar tão alto, a gente se compara com esses escombros da realidade, com uma vida bem longe de ser aquilo que a gente imaginava.
aquilo que a gente sonhava, com as dificuldades, com as tristezas, com os pedaços quebrados da nossa realidade. Mas não tem outro caminho. Não tem outro caminho a não ser construir a nossa vida real a partir desses mesmos escombros, que à primeira vista podem não ser muito bonitos, podem não ter muita graça, mas pelo menos são reais, eles são concretos. E só assim dá para construir alguma coisa. Eu sei que esse vídeo ficou longo, mas esse é um assunto que, ao mesmo tempo que não parece ser tão sério, eu sei que machuca muita gente. E o nosso personagem, se eu não me engano, aqui, nosso protagonista, ele tem 26 anos. E quando a gente é adolescente, criança, esse hábito parece ser algo bobo que a gente vai perder. Mas conforme a vida adulta vai passando, isso vai permanecendo, isso pode trazer grandes prejuízos e muitas dores, muitos arrependimentos. Então eu espero muito que esse vídeo tenha sido útil, tenha te ajudado de alguma forma. E eu agradeço muito por todos aqueles que ficaram até o final. E a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!